Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nessa presença do Espírito Santo de Deus, assim, preocupado no nosso conhecimento em relação a toda a vivência espiritual, como também o nosso relacionamento como irmãos, né, com o vosso pastor, né, como fundador desta obra, assim, comunhão com a paróquia, com a Arquidiocese de Fortaleza, né, toda essa estrutura de movimento das comunidades novas, dessa graça que Deus derramou sobre a igreja. Então eu venho assim, dividido assim, um período, espaço de tempo, passa assim um conhecimento teológico, como também de vivência comunitária. Então, através do conhecimento adquirido, a gente vai se conscientizando diante de Deus, e não é para mim que vai ser dada uma resposta, vai ser primeiramente a sua consciência, né? A sua consciência como cristão, como é que está seu comportamento de filho de Deus, qual o amor, qual a resposta, né? De testemunho, discipular, em relação ao discipulado, né? E a vida missionária que um dia Deus te chamou para essa comunidade. Então, meu irmão, isso é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque muitas vezes, pela falta do conhecimento, a gente age de uma maneira muito livre, mas não é que Deus queira tirar nossa liberdade, mas Deus colocou cada ser humano neste mundo com um propósito, com uma missão. E muitas vezes a pessoa foge da missão que Deus lhe deu. E se eu disser para você que, na realidade, o único objetivo que Deus fez para com o homem é de que realmente ele se preparasse para viver eternamente com o Senhor. Aí neste mundo aparece muito empecilhos. Lógico que a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que... porque nós somos pessoas que de maneira física precisamos ter assim, o suporte, né, alimentar, vestimenta, casa, moradia e tudo. Mas isso tudo diante do plano de Deus é secundário. Então, no momento que a gente coloca essas coisas diante, além, assim, com prioridade em relação ao plano de Deus, nós estamos fugindo. E eu continuo dizendo para você, seja eu ou você, nós não estamos indo para lugar nenhum. Nós estamos só simplesmente, como diz, enchendo linguiça, né? Porque se Deus tem um objetivo maior, é de nos prepararmos para viver eternamente com Ele, em seu reino, no qual Ele deu sua vida por esse objetivo, então eu estaria pecando se eu que já tenho essa mentalidade, esse conhecimento, eu já conheço essa realidade e não passasse para os mais novos, não passasse também para os mais, assim, uma idadezinha mais elevada, para eles não ficarem enganados, ficar numa comunidade ou num grupo só mesmo de aparência, não, meu irmão. Então, eu venho assim passar para vocês o sentido, é por isso que eu estou abrindo o leque um pouco, dizendo qual é o objetivo desse estudo, que eu estou querendo dizer. Eu venho falar sobre os movimentos, novos movimentos e comunidades que, durante um período de aproximadamente 50 anos, fizeram surgir na igreja. Os novos movimentos e comunidades são, no entanto, um dom do Espírito Santo para a igreja. Neles, meus irmãos, os fiéis encontram a possibilidade de se formar na fé cristã, crescer e se comprometer apostolicamente até serem verdadeiros discípulos missionários. Então nós temos aqui um tema a ser apresentado a todos vós. E o tema é, vamos trabalhar em cima disso. Deus quer comunidades. Em cima desse tema eu vou enviar vídeo para vocês, vídeos curtos, mas eu queria tanto que vocês se dedicassem a ver assim, uma estrutura de comunidade, amarrasse esse tema. E à medida que o tempo vai avançando, vai ser apresentado para vocês uma sequência lógica, uma sequência programada, assim, que você vai, com o objetivo de você crescer nesse estudo. Então, Deus quer comunidades, é o tema que a gente vai amarrar, e eu quero explicar para vocês uma coisa, né?
Meu irmão, Deus, quando cria uma obra, a cria para uma finalidade. Então, com essa finalidade, tem um objetivo, uma missão. Ou podemos dizer, meu irmão, de outra maneira, Deus tem um objetivo quando cria uma obra. E porque tem esse objetivo, o imprime nela já ao criá-la. A obra já traz em si o seu objetivo. É criado com ela, faz parte da sua essência, de sua natureza. É natural. O objetivo de uma obra faz parte do grande projeto de Deus, ao lado de tantas obras, de tantas outras obras. Ela é criada para realizar a parte que Deus lhe destina. Deus conta com ela, meu irmão. Precisa dela. Ela é uma empreiteira. Posso até dizer assim de uma linguagem mais lógica, né? Como se fosse uma empresa. Toda empresa tem um objetivo. Assim, uma comunidade também, quando uma vez criada por Deus, ela junta as pessoas, como juntou a mim, as senhoras, as crianças, até os jovens, e de um período para cá, posso dizer assim, de 20 ou 26 anos, essa história foi criada dentro de uma perspectiva de resgate de almas. E o próprio Deus a estruturou. Então, meu irmão, Deus conta com ela. Deus conta com você, conta comigo. E precisa também nos ensinar e nos educar. Esse Senhor precisa dela. Ela, como eu já disse, é uma verdadeira empreiteira. Realiza parte do projeto que Ele é próprio, ao lado de muitas outras, e todas juntas realizam a totalidade do projeto de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão, é que não acontece essa questão de somente nós sermos comunidade, ou procurarmos ser, né? Para poder a gente, uma vez que a gente conhece como é que funciona a estrutura de comunidade, a gente vai trabalhar de uma maneira mais, como a gente diz, consciente, né? Então, assim, existe centenas de comunidades no Brasil e no mundo. E todas elas têm uma cara, têm uma identidade. Nós temos a nossa identidade, nosso jeitinho de ser. Assim como cada uma delas, nunca uma comunidade é igual. Porque o próprio Deus imprime uma característica, uma maneira de ser nessas estruturas. A missão de uma obra, meu irmão, não é algo que lhe é atribuída depois. Nem algo que depende da livre escolha de pessoas. Muito menos que acontece por acaso. Não, de maneira nenhuma. A missão de uma obra é o próprio objetivo que Deus lhe imprimiu ao criá-la. Deus teve um objetivo. Deus, Ele coloca diante de nós um sentido de como deve ser essa estrutura. E que tem que ser levado muito a sério. Porque é o corpo místico do Senhor Jesus na terra. Nós não podemos ignorá-la, nós não podemos fazer do nosso jeito, desprezá-la. Eu digo até que cada momento que a gente se reúne, como o próprio Senhor disse, quando houver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele se fará presente. Então, se Deus se faz presente, ali temos o nosso Deus que nos ensina, o Espírito Santo, acontece algo místico no meio de nós. Faz parte de sua essência, como já diz a palavra, né? Porque é o Senhor que está ali no nosso meio, transmitindo para nós a essência do seu reino. Ele a fez assim por causa do seu objetivo. Deus como que embutiu nela a sua missão, no ato de criação, no ato de criá-la. A missão está nela, como semente viva, como uma planta que cresce. A obra se desenvolve e vai realizando aquilo para o qual foi criada. Fomos criados para a missão. Fomos criados juntos por causa da missão. Essa missão que muitas vezes a gente se omite, a gente foge dela, a gente despreza, né? A gente não está... Se a gente for analisar assim, o nosso comportamento diante dessa obra de Deus, como, meu Deus do céu, somos falhos.
negligenciando uma estrutura que é de Deus. Deus quer dar uma resposta àquele homem que está distante dele, aquela família, aquele jovem, e por que não até aquela criança. Muitos estão assim desviados e Deus tem um único objetivo. E Ele deixou bem claro quando deu sua vida, entregando no madeiro a cruz por nós, derramando seu sangue. E aí é onde deve pesar nossa consciência, o que é que nós estamos fazendo. Nada pode, assim, como é que se diz, equiparar-se ao sangue derramado de Jesus na cruz, pela nossa alma, pela nossa vida. E o mais interessante, o mais importante, a nossa vida eterna. A gente não luta, meus irmãos, por essa vida eterna. Temos que assumir a nossa missão, meus irmãos. Olha, prestem bem atenção. As novas comunidades são uma obra de Deus, magnífica, esplêndida, compostas por crianças, jovens, adultos, ou seja, é uma família de Deus, criada dentro de uma doutrina no qual, como somos católicos, bebendo o sangue de Jesus, consumindo o seu corpo, nos alimentando através das santas celebrações, nos enriquecendo através das santas orações, a intercessão dos anjos e santos. Que maravilha, meus irmãos. Isso eu posso dizer como se fosse uma obra de Deus, num sentido artístico, que muitas vezes a gente despreza essa obra de arte. Mais do que as obras dos grandes artistas, eu posso até dizer, é algo muito além do que a gente possa imaginar. Tem um lugar único na mente criadora de nosso Pai, em sua vontade ativa, que vai realizando continuamente seu projeto até terminá-lo. Meu irmão, você que está me ouvindo agora, você faz parte dessa obra, e eu faço uma pergunta. Até que ponto você estará disposto a ser humilde, a ser obediente, a contemplar a presença de Deus na sua humildade, participando das santas orações, das reuniões em comum? Quanto Deus, assim como fez, através do exemplo de Jesus, quando ele disse: Jerusalém, Jerusalém, há quanto tempo eu tentei reunir-vos, como uma galinha junto aos seus filhos, seus filhotes, seus pintinhos. E é dessa forma, meus irmãos, que muitas vezes eu procuro, através desse quadro mental, procurá-lo e conscientizar. Olha, tem um lugar único no coração do Pai, que contempla sua obra fazendo-se no tempo e se alegra com a sua realização. Nós somos herdeiros dessa graça, nós somos filhos do Pai Eterno, onde com Ele nós temos um compromisso, primeiro de aprender como é que funciona essa estrutura do reino de Deus, e em seguida executá-la através da ação do Espírito Santo no meio de nós. Deus, quando planejou determinada obra, planejou-a com as pessoas que no decorrer dos tempos haveriam de realizá-la. Olha aí que coisa interessante. Deus, ele contou com essas pessoas foram chamadas, foram escolhidas. Tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte: Pai, eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que tu me deste. Então, nós fomos dados a Jesus, nós fomos oferecidos, o próprio Deus nos entregou a Ele, com esse objetivo de fazer parte do seu reino. E para fazer parte do seu reino, meus irmãos, assim como uma escola precisa de professores formados, educados para disciplinar as crianças, ensiná-las para preparar para o futuro, é necessário que nós também possamos ter esse conhecimento, o conhecimento do mundo espiritual. E não vai ser por qualquer coisa que a gente vai trocar essa oportunidade única que Deus nos oferece. Porque é assim, Deus chama eu, chama você, chama todos, mas se a gente negligenciar, Ele automaticamente já nos substitui e coloca outro, porque a obra do Senhor não pode parar. As pessoas foram pensadas juntas. Ou seja, você foi pesado e medido nesse projeto no coração de Deus.
no decorrer do tempo, surgiram um depois do outro, mas já foram pensados juntos, foram concebidos num único ato criador, foram criados para a missão, foram criados juntos por causa da missão, foram criados tal como são em vista da missão. Meus queridos irmãos da comunidade Unidos em Cristo, nossa comunidade vai acontecer conosco, ou seja, ela irá em frente, mesmo comigo, ou sem você, ou sem Deus, porque Deus continua o seu projeto. Agora é muito interessante, muito bom quando a gente assume essa consciência, né? Sua missão vai se realizar por meio de nós, é o que Deus espera. E só por meio de nós, que eu digo assim, nós no contexto daquelas pessoas que Deus chama, uma pessoa que assume, que coloca o seu amor, que se envolve, que se entrega de corpo e alma. E isso vai fazer com que, agradando uma vez o coração do Senhor, essa obra tomará corpo. Queridos, somos a empreiteira que realiza parte do projeto que nos cabe. Nela cada um tem seu lugar específico e seu trabalho próprio. É no desempenho da tarefa de cada um de nós que a missão para a qual o Pai destinou nossa comunidade vai ser realizada. Eu quero fazer aqui, abrir uma ênfase. Quando Deus fez surgir na comunidade os ministérios, como por exemplo, o Ministério de Cura, Ministério de Música, Ministério de Serviço, Ministério de Intercessão, Ministério de Pregação e outros, porque são muitos ministérios, como também alguns projetos sociais, Projeto São Francisco, Projeto Família de Nazaré. Esse é um campo que mais na frente a gente vai entender. Então, essa, meu irmão, é uma estrutura que foi criada, desenvolvida por Deus com o único propósito de fazer com que o reino dos céus seja visível para os irmãos que estão neste mundo, porque Deus está muito triste porque o próprio Cristo, o seu Filho, é recusado diariamente pelas seitas, pelas heresias, e por nós mesmos, muitas vezes, quando negligenciamos a obra do Senhor. Meus irmãos, nós podemos reparar essa nossa falha, e assumir nossa identidade como Filho de Deus, como comunidade. Então, meus irmãos, eu acredito que, em cima do que foi colocado para vocês agora, eu vou, para ficar mais nítido a estrutura de comunidade, procurem ver vídeos sobre comunidade. Você tem a liberdade de procurar, por exemplo, assim, como é que funciona a comunidade Shalom, veja os sites, veja os vídeos que eles postam no YouTube, a canção nova, veja um pouco assim, da sua estrutura. Então, por que eu estou fazendo isso? Para que, através do testemunho desses nossos irmãos, de alguém que já estão vivendo uma realidade estruturada, a gente possa chegar a um denominador comum. E para isso acontecer, eu tenho que abdicar do meu orgulho, da minha arrogância, dessas coisas que são negativas, porque essas coisas não levam para lugar nenhum. Inclusive essas coisas negativas, meu orgulho, essas coisas não vêm de Deus e me arrastarão para o inferno, com certeza. Mas quando eu renuncio tudo isso e humildemente eu procuro me enveredar pelos caminhos do Senhor, por aquilo que o agrada, com certeza, meu irmão, eu me coloco novamente na fila da aprendizagem do Senhor. Ou seja, eu vou me sentar nas relvas, eu vou me sentar nos campos como discípulo de Jesus Cristo. Ele, assim, preparou no seu período, né? Mandava todo mundo sentar na relva, nos rochedos, nas pedrinhas, e ali ao redor das montanhas, ao redor da grande natureza, como também no Sermão da Montanha, ele proclamava, ensinando. Ele passou 3 anos ensinando. O interessante é que um período de formação que é dado por uma comunidade não se limita somente a 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. Nós vamos aprendendo no transcorrer das nossas vidas. Veja quanto tempo mais ou menos a gente tem de caminhada e a gente observa que nós temos uma formação permanente.
mas o básico do básico é a gente saber como, pelo menos, funciona a estrutura, né? Então, por parte, esse é o primeiro conteúdo que eu estou passando para vocês, né? É sobre comunidades. E veja bem, Deus quer comunidade, focalize, esse é o tema. Deus quer comunidades. E Deus quer comunidades comigo, com você. E quer também que você não seja uma pessoa ignorante em relação à sua estrutura, à sua organização, em todo o seu contexto, de A a Z. Amém, meus irmãos? Então eu queria rezar uma Ave Maria para entregar a Nossa Senhora, nossa querida mãezinha, que ela interceda por nós diante desse conteúdo de aproximadamente 20 minutos e 40 e poucos segundos, ou até um pouquinho mais, que ela possa abençoar. E nós sabemos, né, que toda comunidade ela tem um carisma próprio. E nós somos uma comunidade mariana, nós somos uma comunidade que oficialmente nós temos, por exemplo, grupos, iremos gerar mais grupos, e o grupo que nós temos atual já foi mudado o nome. Chama-se Grupo Filhos de Maria, ou seja, aquele grupo que através dele irá administrar outros grupos, porque uma comunidade, uma grande característica é que ela pode gerenciar grupos na comunidade, inclusive no país e fora até de outros países, como o Shalom. Tem vários grupos espalhados pelo mundo inteiro. Mas vamos humildemente pedindo a Deus a paciência, como eu peço a vós agora, que se dedique a ouvir uma vez, duas vezes essa estrutura, e com certeza nós teremos apostilas que vai facilitar muito essa aprendizagem. Por isso, agradecendo a Deus, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja, em nome de Jesus.